Boa noite, amigos. Boa noite. Tudo bem? Oi, Kleber. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo jóia, grande Cássio. E aí? Tá tranquilo? Tudo massa. Tudo bom, Hélio? E aí, bom, Max, começamos essa conversa ou não começamos, Max? Você que diz aí. Vamos nessa, Kleber. Grande Kleber. Vamos nessa. Até a pandemia, eu sempre me referia a uma sensação estranha, né? Como se o mundo tivesse grávido de algo que a gente não sabia exatamente o que era, mas a gente pressentia, havia algo no ar. Não sei se era a tal pandemia ou não, ou se era uma transformação brutal que o mundo, de maneira muito acelerada, estava vivendo, todos esses movimentos de o fim do emprego, o fim da escola, uma série de modelos de negócio que não mais se aplicavam ao mundo que a gente estava percebendo. Esse mundo que o Bauman falou de um mundo líquido. Esse mundo líquido tinha um prenúncio de alguma coisa. Talvez fosse a pandemia, talvez não. E eu gosto mais de me referir ao futuro, aquela visão do Peter Diamandis, que é o criador da Singularity, que ele dizia que nós, enquanto humanos, recrutamos e co-criamos o futuro. A gente cria o futuro que a gente acredita e que prevê, junta nossas energias, nossa inteligência, nossos recursos e o tornamos possível. Então, é esse futuro que a gente está tratando agora. O tema da Campus Party Global é Reboot the World, ou seja, vamos reinicializar o mundo, isso vem bem a propósito. Qual é o mundo que a gente quer construir? Então, o tema que eu estou propondo aqui para esse compartilhamento com os dois grandes amigos, Hélio Pereira e Acácio Carvalho, é refletir um pouco sobre como co-criar esse mundo a partir de uma experiência que está em curso no sítio histórico de Olinda chamado OCA. É um acrônimo em inglês para significar a Ação da Comunidade Criativa em Olinda. Então, eu vou pedir que a Acácio solte aí um videozinho para animar a nossa tarde. Vamos lá, Kleber. Olha o som, Acácio. Não está chegando o som, não, Kleber? Não. A gente compartilhou no começo o som. Vamos lá. Ao vivo acontece. Compartilhar áudio, janela do aplicativo. Quem sabe faz ao vivo. Está aqui. Compartilhar áudio, janela do aplicativo. Tela inteira. Lá vai, hein? Vou compartilhar o áudio. Que vai, vamos lá. E agora? Agora sim. Agora vai. OCA. É isso. OCA é precisamente o lugar onde o futuro está sendo co-criado. Um ambiente que a gente consegue reunir uma série de elementos, onde a gente consegue trabalhar a economia criativa sob uma perspectiva um pouco mais holística. Estamos com um problema aqui na passagem da tela. Vamos lá. Pronto. Disso que eu falei com vocês. Um sonho compartilhado cria esse futuro. Como cria esse futuro? Quais são os elementos que, combinados, podem construir esse futuro? Nós podemos falar de educação,
podemos falar de desenvolvimento de projetos, nós podemos falar sobre ciência da felicidade, que é uma visão que a gente está construindo possibilidades a partir de ressignificar a vida. A gente viu a relevância disso nesse momento que a gente está vivendo, momento onde a relação pessoal passa por uma transformação profunda. Nem sempre você pode dar um beijo na sua mãe ou no seu neto, como é meu caso. E a gente está falando também de uma nova maneira de aprender. O grande desafio, talvez, a gente descobriu que as escolas estão completamente desaparelhadas para enfrentar esse novo mundo. Talvez nenhuma outra área tenha sido tão sentido. A gente percebeu que a infraestrutura do país não comporta conexões de melhor qualidade. A gente percebeu que os professores não têm um nível de adequação para esse mundo, eles não conseguem fazer uma aula, uma transmissão de um conteúdo ser sedutor, gera uma dispersão enorme, e a partir daí a gente precisou de, improvisadamente, de maneira desordenada, fazer algo. Estamos no meio desse processo. OCA é claramente um espaço onde a gente junta, a partir de uma linda casa em Olinda, no coração do sítio histórico, conhecida no Brasil inteiro pelo Carnaval. A gente reuniu um grupo muito interessante de designers, artistas, músicos, engenheiros de software, programadores musicais, uma tribo muito diversificada. Nós somos 49 pessoas que têm de um pirralho talentosíssimo, com 16 anos de idade, o Fernando, até um determinado número de PhDs que até me impressiona. Nós somos 7 PhDs e doutores, 7 mestres e 6 pessoas com mestrado e especialização em Sorbonne, Harvard e outras grandes universidades do mundo. E essa turma inteira, reunida numa casa no coração do sítio histórico, não deve dar boa coisa, ou melhor, deve dar muito boa coisa. Aí tem algumas fotos para vocês entenderem o que a gente está tratando. E, fundamentalmente, quando alguns amigos me perguntam o que é que eu estou fazendo lá, eu digo que tem resposta longa e tem resposta curta. A resposta longa é uma transformação profunda no mundo. A resposta curta é criar um bloco de carnaval. Mas é um bloco de carnaval em Olinda, ano 2121. A pergunta é como é que Morena Tropicana vai ser tocada nos 4 cantos de Olinda no ano 2121. A gente está lá compondo essa música e descobrindo como é que vai ser o boneco gigante. Qual é o artefato que vai levar à visão de que a gente tem um boneco gigante de Olinda. Fundamentalmente é isso que a gente está fazendo. Então, esse ambiente tem uma preocupação muito focada em educação, muito focada. Nós acreditamos que há uma nova necessidade. Nós não falamos mais de educação, a gente fala em ambientes de aprendizado. Ambientes de aprendizado que são remotos, que são virtuais, mas são físicos. Experiências transformadoras para o ser humano, que é gregário. O ser humano não gosta de ficar isolado, a gente percebeu isso agora. Não há dinheiro no mundo, sucesso nenhum, que justifique você ficar enclausurado na sua casa, por melhor que seja ela. Então, a gente descobriu novamente uma faceta humana que nós achávamos que tinham perdido, que bastava maratonar na Netflix, lá no Game of Thrones, algo que vale, que estava resolvido. Não, não está. A gente entrou numa fase de angústia profunda. Essa angústia, de alguma forma, afetou um pouco o nosso estado de humor coletivo e todos nós estamos desesperados para praticar aquela frase: meu reino por uma pelada na praia ou encontrar os amigos e tomar uma no bar. Essa descoberta traz dentro de si uma ressignificação profunda de vida. E essa ressignificação é que nós estamos construindo com a galera muito diversificada, muito interessante em Oca. E é tão interessante a ponto de fazermos encontros improváveis. Por exemplo, um dos nossos membros foi o presidente CEO do novo processo de, eu diria, resgate do projeto naval brasileiro e construiu os primeiros navios do Brasil aqui em Suape, no Porto de Suape, em Pernambuco. E com ele, o CEO, está também alguém que foi um soldador de chão de fábrica, um gêniozinho que resolvia tudo quanto é bronca, que ninguém conseguia resolver, ele ia lá e resolvia. E os dois se encontram em Oca e, de repente, começam a construir um artefato juntos. Isso não é no sentido metafórico, isso é no sentido literal. Oca é literalmente isso. Então, esse ambiente,
onde a gente tem uma casa muito interessante e, ao mesmo tempo, a gente tem um belo quintal, a gente tem uma casa na árvore que lá em cima se coloca um domo, e nesse domo a gente vai fazer uma brincadeira que é a nossa sala de reunião. E nessa casa a gente cria um buraco de minhoca, e esse buraco de minhoca se conecta com esse mundo do futuro, a morena tropicana que eu me referi a vocês, através de um ilustrador chamado Tony Silas, que no próximo sábado estará na Campus Party Portugal. Ele é um dos maiores ilustradores do mundo, acabou de concluir a nova série do Super-Homem para a Marvel. Eu não posso dar spoiler, mas ele me disse para tomar cuidado, porque Clark Kent não é que a gente achava que era, e ele vai estar com a gente, e ele está desenhando toda uma narrativa para o sítio histórico de Olinda, como se nós tivéssemos uma bolha nesse território. Oca é o ponto focal do buraco de minhoca, e lá toda uma narrativa se estabelece com um personagem chamado Reconnectors, onde são personagens que, na narrativa distópica dele, no futuro, as memórias todas são armazenadas dentro de grandes depósitos ao redor do mundo. Não é armazenado do ponto de vista de bits, é armazenado na codificação de qual era o cheiro do munguzá que eu comia quando eu tinha 10 anos de idade na minha cidade natal, no interior da Paraíba. É esse cheiro e esse gosto que vai se perder, porque tudo isso vai se armazenar em grandes bases de dados e é preciso resgatar. E o Reconector é a figura que fará isso, fazendo a navegação no tempo e buscando essas memórias para recuperá-las e deixar à disposição da humanidade. Então, essa narrativa toda estabelece no sítio histórico a partir de Oca. Então, esse é o desafio. Como trabalhar a angústia de um presente, uma angústia de um curto prazo, quando a gente tem que reformular todos os nossos modelos de negócio, a forma como a gente vive, a noção de patrimônio, a noção do que é fazer, a noção do que é desenvolver uma startup para resolver um problema que agora a gente sabe menos ainda quais são eles, e esse é o desafio. Esse desafio a gente está co-criando, volto àquela minha imagem inicial do Pilha Diamonds com relação ao futuro co-criado. Esse é o espaço. Nós somos fundamentalmente um ambiente, um hub de economia criativa. Aí está para vocês um pequeno mapinha, essa demarcação de branco, é uma área de 3 mil metros quadrados, onde não há restrição, qualquer pessoa pode entrar lá, não exigiremos nenhum tipo de roupa especial e qualquer ideia será ouvida, será respeitada, porque nós somos um clube, fundamentalmente, é assim que a gente se apresenta como um clube de gente desenrolada. A gente entende, ouve, faz uma anamnese, como os médicos dizem, e a gente vê se queremos apresentar alguma solução ou não. Então, esse é o ambiente Oca. O ambiente Oca é um ambiente aberto, a gente está abrindo para o mundo, vocês conseguem ter aí um pequeno layout, é uma casa, no primeiro plano, é uma casa em torno de 500 metros quadrados, e à esquerda, descendo um pouco para o fundo da fotografia, vocês veem uma sequência de containers. Esses containers são oficinas. Oficina de drone, de manutenção, uma escola de esportes eletrônico, LoL, League of Legends, vai ter uma escola lá, uma área de laboratório da felicidade, a gente quer tratar a felicidade na perspectiva científica de Harvard, ou seja, a felicidade é o que estimula a produtividade, é o que deixa o ser humano ser mais competente enquanto resgata os seus valores principais e fundamentais, mas existe uma técnica para isso, existe uma ciência por isso. A gente está tratando desses aspectos e é um grande co-work, a gente vai ouvir e fomentar ideias novas. Eu gostaria só de passar uma imagem para vocês do Reconnector, para vocês entenderem um pouco essa dinâmica. Então, a gente está tratando de um ambiente físico, num ambiente que tem passado. Olinda é uma cidade que foi a capital econômica do Brasil no início do século XVI. Nesse território, grandes batalhas foram travadas, pouca gente sabe, mas batalhas de corsários e piratas foram travadas nesse território em 1595, e o maior butim da reinada Rainha Elizabeth aconteceu em Olinda, está lá no Wikipedia, quem tiver curiosidade, vão ver lá, o Cerco do Recife. E nesse território, buscando camadas que vêm, batalhas de corsários e piratas, um domínio holandês em 1650, revoluções pernambucanas, que precede a visão de um país independente. A gente teve uma república de verdade aqui, com bandeiras, com hinos. Fomos resgatar Napoleão Bonaparte na ilha de Elba.
todas essas maluquices inventadas em Pernambuco. Pernambuco não é um povo louco, adora inventar confusões ao longo da história. Isso se conclui mais recentemente com o Porto Digital, com o ambiente de TIC, de tecnologia. Todos nós temos negócio no Porto Digital. Então, a gente mostra que em 5 camadas da história, 5 séculos são contados no território. E agora vem Tony Silas, não satisfeito com isso, ainda inventa camadas para o futuro através do Reconnector. Então, a gente está trazendo todas essas narrativas do passado, que são reais, elas são da história oficial, e, ao mesmo tempo, a gente projeta o futuro da imaginação, o futuro de uma conexão, é uma reconexão e é uma conexão com esse mundo do futuro. E aí estão os nossos dados, ou seja, eu, Kleber, Acácio, Henry Coelho, que também é um dos Reconnectors, na verdade, ele é o nosso personagem principal, o nosso cosplay está na Campus Party, eu acho que hoje, agora, eu acho que é isso, e a gente vai estar aí abertos para conversar com vocês nas perguntas. Vou fazer uma provocação, eu estou aqui no meu minuto final, a sequência dessa nossa conversa é com o Acácio, a gente tem uma preocupação extrema com Oca, talvez se vocês me perguntassem o que é Oca fundamentalmente? É um ambiente de aprendizado, e a gente entende que esse aprendizado tem que partir fundamentalmente do ser humano, o entendimento do ser humano. Plenapat é um dos projetos que está abrigado em Oca, uma escola de felicidade, que a Cássia é o fundador. A gente está tratando da felicidade, uma visão de um projeto de vida consistente, que você sabe o que quer fazer, quais são os seus valores, qual é a sua verdade e como é que você tem disciplina, ou adquire uma disciplina para prosseguir nisso. Em seguida vem Hélio. Hélio vai falar de como é possível fazer isso para 1 bilhão de pessoas. Fazer isso com um orientador como a Cássio é muito fácil, mas fazer isso nos rincões do Brasil ou rincões do mundo de maneira massiva, que custe algo em torno de $1 e que você consiga se autogerenciar, seja qual for o seu nível de formação, o seu nível de interesse, esse é o desafio. Então, como eu fiz uma citação de Singularity, vou pegar também essa citação de Singularity para dizer o seguinte: o que a gente vai fazer em Oca com Ana, que é o nosso bot, eu também sou cofundador dessa startup, é tornar real a possibilidade de você ter uma vida prazerosa e produtiva de maneira remota e de maneira muito barata. Isso vai ser, Ana, a segunda palestra. Primeiro, Acácio, e depois, Hélio. Perfeito, Kleber. Então, eu vou chegando aqui, tá? E já vou dando boa noite aí para o pessoal. E já vamos aqui começar o nosso papo. Kleber, você provocou bastante o pessoal falando do futuro, né? De que como Oca enxerga o futuro. E a verdade é que esses pensadores todos, né, que você citou o Bauman, você citou o Peter Diamandis, enfim, tantos que estão refletindo sobre o mundo atual. Nesse prenúncio, inclusive, de pandemia, a gente já começava a ver que é um mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Havia várias denominações, estávamos vivendo uma modernidade líquida, né? Onde as relações não são mais relações estáveis, são relações fluidas. O Bauman colocava isso, uma nova renascença, um novo iluminismo, uma era da abundância, uma quarta revolução industrial, uma era da singularidade, a era da criatividade, enfim. E se começa a falar hoje de um novo normal, o pós-Covid-19. A grande verdade é que nós vivíamos e vivemos uma época que era uma época de profundas transformações, galera. Todos os campuseiros sabem que nunca a humanidade teve tantas condições favoráveis como nós estávamos vivendo no presente. Entretanto, ao lado dessas condições, por exemplo, para dar um exemplo rápido, o PIB mundial, o PIB de 2019, foi pela primeira vez na história da humanidade, foi um PIB de 86 trilhões de dólares. Isso significa que os 8 bilhões de habitantes do planeta, 8 bilhões, praticamente 8 bilhões de habitantes do planeta, com uma taxa de 20% de aplicação desse PIB, nós teríamos condições de fazer com que todas as pessoas,
todas as famílias tivessem uma renda mínima universal da ordem de um salário mínimo da OCDE. O que acontece é que, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos riqueza suficiente. Entretanto, ao lado de tanta riqueza, de tanta abundância, a gente vive uma era de profunda desigualdade e uma era também de desalento, de desencanto. A OMS, no seu relatório de 2018, nos seus informes mundiais, mostra que nós tínhamos 1 em cada 6 pessoas do planeta, ou seja, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes no mundo com transtornos emocionais. Depressão, tentativas de suicídio, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, cada vez mais as pessoas insatisfeitas, as pessoas infelizes. Então, como é que nós poderíamos conciliar esse paradoxo? Esse mundo tão abundante, esse mundo tecnológico, esse mundo da inteligência artificial, esse mundo das smart cities, esse mundo com tanta evolução, com tanta riqueza, mas, ao mesmo tempo, com tanto desalento, com tanto desencanto. É por isso que alguns pensadores, a partir do século XXI, nas grandes universidades, Martin Seligman, Richard Davidson, Daniel Goleman, Howard Gardner, precedidos por Viktor Frankl, que foi talvez o precursor daquilo que se chamou o sentido existencial, a terceira escola de Viena, a terceira escola de psicologia de Viena, tá certo? Quando ele, sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz, ele coloca a logoterapia, a terapia do sentido. E a verdade é que nunca nós pesquisamos tanto o cérebro como no momento presente. O cérebro, e passamos a estudar a felicidade como ciência, não mais como coisa ligada à religião ou coisa ligada à filosofia, não, mas como aspecto científico medido pelos equipamentos da telemedicina, através das imagens de radiodiagnóstico, através das ondas cerebrais, através da neurociência, da neuroquímica e da felicidade expressada no ser humano. E qual é a grande revelação que a ciência nos traz? É que a felicidade não está em dinheiro, não está em poder, não está em juventude, não está no nível de educação que você tem, a felicidade não está no status, não está sequer na saúde, muito menos em beleza e em fama. Mas todas as pesquisas científicas mostram que há 2 elementos comuns para aquelas pessoas que se consideram felizes, para aquelas pessoas que têm uma vida plena, uma vida realizada, uma vida de satisfação. São 2 elementos básicos. Um diz respeito às nossas interações sociais. O primeiro elemento é relacionamentos saudáveis e duradouros, fortes laços afetivos com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos parceiros e parceiras, enfim, inteligência social. Todas as pessoas que obtêm um nível de felicidade é porque, na sua base, tem fortes relações afetivas. E o outro elemento comum a quem goza de felicidade, senso de bem-estar, qualidade de vida e realização é um significado na vida. É aquela tentativa de um legado existencial. É um senso de propósito, é uma visão de futuro, é lutar por uma razão de ser, por uma missão, por algo que pode ser maior do que ele mesmo. Um sentido de espiritualidade, e aqui não é espiritualidade no sentido de religião, pelo contrário. Você pode ter o agnóstico, o ateu, com um senso de espiritualidade muito mais desenvolvido do que a religiosidade. Nós estamos falando aqui de um sentido maior para a vida, de uma razão de ser, de um legado existencial. Então, todas as pesquisas mostram que está nesses 2 elementos a busca da felicidade. Se você não tiver esses 2 elementos, tiver qualquer um desses outros, dinheiro, fama, poder, saúde, você provavelmente, mas não tiver um desses 2, você não será feliz. E aí está o desencanto da sociedade atual. É por isso que nós, em Oca,
Nesse sentido, nós desenvolvemos uma metodologia, juntando essas grandes pesquisas das grandes escolas da neurociência, da psicologia positiva, fazendo as pontes com o passado e procurando focar o desenvolvimento do ser humano para a sua realização plena, para o seu propósito de vida, para a sua inteligência emocional, para a sua inteligência social, para a sua inteligência cognitiva, para o seu campo profissional, para a saúde e bem-estar e para o lazer e ócio criativo. Então, são métodos que estão voltados com aplicabilidade direta, desenvolvimento de um plano de vida, desenvolvimento de programas, de tarefas, gamificação, projetos, trilhas do conhecimento voltadas exatamente para a realização do bem-estar, da satisfação e da felicidade do ser humano. A Plena Patti é uma escola de felicidade. Nós somos alguns pesquisadores, alguns estudiosos, nós somos verdadeiros aprendizes da ciência da felicidade, fazendo essa ponte entre o passado milenar da filosofia, da espiritualidade e o futuro da neurociência e da psicologia positiva. E nessa ponte nós descobrimos o que é que realmente pode nos trazer felizes. Então, a proposta que fica, e Hélio vai desenvolver isso, é como é que nós podemos transformar isso numa escala global, numa escala mundial, fazer isso escalável, não mais apenas para algumas pessoas, como nós temos conteúdos na internet, no Instagram, no YouTube, mas sim para um mundo de pessoas. Então, essa é a proposta de Hélio, com vocês. Poxa, que massa! Deixa eu compartilhar aqui. Olha, é sempre assim, incrível quando eu ouço o Kleber e a Cássio, me inspiram, e é incrível, sou muito feliz por fazer parte desse ecossistema de Oca. E realmente a felicidade tem a ver com relacionamentos, né? Com significado. A questão é como é que eu desenvolvo esses relacionamentos comigo mesmo e com outras pessoas, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um método e uma ferramenta que pode ajudar pessoas a abordar essa questão. A demanda global por treinamento e desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais que são a base do progresso pessoal, do progresso profissional, né, de cada um de nós, as chamadas soft skills. E a gente sabe que elas correspondem por 58% de desempenho, várias pesquisas apontam isso, outras mais, né? E essas habilidades socioemocionais são aquelas competências que levam você a se entender melhor, a entender melhor outras pessoas, se relacionar e evoluir como pessoas. Né? Mas a questão o desenvolvimento pessoal, ele ocorre de dentro para fora. Não é? Não é um desenvolvimento que é simplesmente você assimilar um conteúdo e ler um livro e que leva automaticamente a uma transformação. Você tem que fazer uma conexão consigo mesmo e ter uma motivação que leve você a querer se desenvolver. E a gente está falando assim num ambiente de high-tech, a gente sabe que várias empresas de alta tecnologia, líderes globais, elas avaliam os seus colaboradores pelas habilidades socioemocionais, as habilidades de se entender, de entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus valores, como falou Kleber, e juntar isso tudo e você poder ter uma certa gestão sobre si mesmo, uma autoconsciência e poder discernir, né, navegar, mudar o leme como você quer e também se relacionar com outras pessoas. Então você vê aqui que nessa avaliação de desempenho, das 11 perguntas, 10 tem a ver com comportamentos e uma só com conhecimento técnico. Porque a gente sabe que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas demitidas pelos comportamentos.
não só demitidas, como não crescem, não avançam, não colaboram mais e mais. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou, num projeto de startup, um robô conversacional que ajuda as pessoas a desenvolver essas competências. E sendo um robô, ele pode conversar de forma individual com 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo, com esse tipo de tecnologia. Mas, pô, como é que o robô vai conversar com a pessoa e ajudar elas a se desenvolver? Foi o método que a gente criou no Porto Digital aqui no Recife, né, para portar várias desses princípios e conceitos que o Acácio citou para um ambiente conversacional, numa interface parecida com o WhatsApp, onde a pessoa dialoga com Ana, né, que é a nossa simpática robô, e desenvolve vários tipos de habilidades. Aqui, deixa eu clicar aqui. A gente apresenta um método que absorve conhecimentos da psicologia positiva, cognitiva comportamental, que estuda como as pessoas mudam o comportamento, e tem uma série de treinamentos que levam a pessoa ao sonho. Levam a pessoa a não só um entendimento conceitual e intelectual do que precisa ser feito, mas impulsiona a pessoa para refletir, para ela mesma descobrir o seu caminho, né? E desenvolver habilidades básicas de autoconsciência, entender você mesmo, entender o que você está sentindo, o que você está pensando, como você se comporta, entender as outras pessoas, ter empatia, escutar as pessoas, desenvolver trabalho em equipe, atenção plena, comunicação. Todas essas habilidades estão na base da pirâmide, né, de habilidades humanas. E o desenvolvimento dessas habilidades na base fazem com que você possa refletir e criar esses relacionamentos que levam à felicidade. E desenvolver esse senso de significado, de legado, qual é a sua verdade, conectar esses pontos aí que ficam, às vezes, muito, muito soltos. Então, através dessa plataforma, TI, tecnologia, as pessoas conversam num ambiente socrático, né? Não é uma receita de bolo, e evoluem nas suas competências socioemocionais, que são fundamentais. Então, eu convido vocês a visitar esse site, eusouana.com.br, Ana com 2 N's. Lá está uma versão free para você conversar com Ana e ver como é que ela conversa com você, tá bom? Chegou a minha hora. É isso. Eu acho que agora o método diz que a gente deve ficar aberto para as perguntas e interações aí da plateia virtual. Eu estou adorando participar dessa Campus Party em casa. Eu participei de um painel descrevendo a cena maker do Recife, com um bocado de gente, mas eu fiquei lá olhando para o palco. Aqui não, que eu estou com a minha Yorkshire embaixo da mesa, lambendo o meu dedão e estou tomando o meu licorzinho. Isso é absolutamente diferente. Eu só estou vendo ganhos, viu, nessa nova Campus Party. Exatamente. Eu ainda estou embarcado aqui. Acácio trabalha na Petrobras, no site da refinaria aqui em Recife. Então, a gente até ficou brincando, se houver algum problema, Acácio, tu vai ter que pegar esse teu navio e manobrar e trazer aqui para o Alto da Sé, em Olinda. Se vire com isso. Muito bom. Mas esse tema do Campus Party está muito bom. Let's reboot the world. A gente precisa dar um Ctrl Alt Del e reiniciar, né? Toda essa pandemia, essa coisa toda, dá tempo para reflexão. E não só isso, a gente vem precisando fazer isso há muito tempo, né, Acácio? Pelo amor de Deus, assim, poxa, você falou, a gente tem riqueza para compartilhar com todo mundo, mas não faz. E eu estava conversando com um pessoal semana passada e surgiu o tema, olha, não existe razão alguma para os Estados Unidos estarem brigando com a Rússia, a não ser poder, egoísmo, medo, falta de empatia. Então, essa coisa do mundo precisa mudar e evoluir nessa coisa civilizatória, né?
E se você me permite, Hélio, essa pandemia expôs essas diferenças de modo brutal, né? Então, talvez nós tenhamos verdadeiramente, né, que repensar. E isso acontece no nível menor, no nível de comunidade, né, como o Oca, por exemplo. Então, Oca tem valores muito próprios e muito fortes, né, de respeito à desigualdade, respeito à diversidade, valores compartilhados, enfim, para que isso possa contaminar cada vez mais a sociedade, o meio onde você faz parte, e a gente descobrir que o que realmente nos faz diferentes são esses elementos básicos, né, de inteligência social e de inteligência emocional, que existem no nível pessoal, existem no nível familiar, existem no nível comunitário e existem no nível das nações. Mas ainda estamos longe disso, né? A verdade é essa. Estamos. Tem uma provocação aí do Zé Sobrinho. Ele diz que as máquinas já produzem 1/4 trilhão no mercado de opções, deve estar falando de derivativo, e nós humanos, esses robôs vão dividir essa grana e voltamos a viver como os gregos, renda grega, deve ser renda mínima universal. Ele lança uma provocação interessante, ela é curiosa. De fato, a gente vive uma angústia grande, eu acho que a pandemia leva a uma reflexão de que fala Harari, você citou a Harari aí nas suas telas, Acácio. Ele falava que, eu acho que no Homo Deus, que as grandes questões humanas não são mais regionais, não são mais de países, não existe mais um problema americano, problema russo, chinês, não existe mais. A gente descobriu que, de fato, a ideia de aldeia global é para valer. Não adianta, alguma coisa que acontece dentro de uma banca de feira no interior da China afeta o meu conforto na minha cobertura nos jardins ou no Central Park em Nova York. Não adianta. Ou seja, de fato, a gente viveu a aldeia global. Então, questões que, na verdade, a gente poderia colocar para fora do nosso campo de visão, porque nós somos um país rico, ou pertencemos a uma categoria, vou aspirar a palavra superior, e, portanto, isso não me afeta, a minha vida está resolvida. Isso foi um ledo engano. A gente descobriu que, de forma nenhuma, não importa o cuidado que o zelador de um prédio de luxo tenha nos Jardins ou no Alto de Pinheiros, o cuidado que tem com o zelador, ele vai afetar a minha família e eu próprio. Isso, de fato, faz com que os nós da conexão entre os humanos precisam ser reformatados, reprocessados. Talvez essa seja um dos aprendizados que a pandemia vai dar para a gente. E, obviamente, a gente percebe que não dá para conviver com a geração de mendigos, de pessoas desesperadas, que cruzam da África para a Itália na esperança de uma vida melhor. Isso não é mais possível, a gente tem que dar soluções globais, soluções não estão restritas a nenhum país. Essa visão é, de fato, talvez o aprendizado coletivo no pós-pandemia. Nenhuma questão mais climática, tudo que vai acontecer vai afetar o planeta inteiro e a raça humana como um todo. É como o Independence Day, aquele filme que eu vi novamente, tem essa característica de assistir filme da Rede Globo, da sessão da tarde, 10 anos depois. E eu assisti Independence Day o 1 e o 2. E aí qual foi a questão? Os marcianos invadiram a Terra. Como é que a gente se junta para nos defender? Pronto, temos o marciano, só que ele não vem do planeta, vem daqui mesmo. E ele é minúsculo. Ele é minúsculo. Chegou. É exatamente isso. Como a gente organiza a nossa vida, cadeia de distribuição, alimentação, forma de conviver, forma de compartilhar a deficiência, como é que o neto cuida do avô sem impaciência, tudo isso agora em função dos marcianos, que é o nosso vírusinho minúsculo, a gente está aprendendo a viver na tora, como diz aqui em Pernambuco, na tora, não sem nenhum tipo de ensaio. A gente está metido num problema global, numa guerra global que a gente não sabe o que fazer. Então, isso é um aprendizado. Eu acho que isso vai gerar uma coisa chamada humildade. A gente vai recuperar uma palavrinha que o Homo sapiens tinha perdido, humildade. Nós somos mais apenas uma forma de vida num planeta complexo, dentro de um universo imenso e incompreensível. Baixe a bola. Então, esse sinal de baixe a bola talvez seja o grande aprendizado. O que vai sair daí é a nossa construção coletiva. Mas eu estou muito curioso e muito esperançoso em relação a isso. Hélio, quer dizer alguma coisa, Hélio? Eu concordo. Eu concordo que teve
várias pessoas acordaram para vários aspectos, né? Mas eu fico assim ainda esperançoso, mas vendo que falta tanto a gente andar, não é? Tivemos tantas oportunidades para a gente se unir como nações e como grupos e não aproveitamos o tanto que poderíamos aproveitar, né? Mas eu vejo assim que não há outro caminho. Tipo, não dá para fazer de outra forma. Temos que ter essa visão global. Você falou, o problema de um afeta o outro. Essa questão que alguém fez uma pergunta aí dos gregos, questão no apogeu da Grécia, eu me lembro que uma característica era o seguinte, era desenvolvimento zero, crescimento zero. Eu vou parar de usar recursos naturais e eu vou manter aquela população numa vida tranquila com os recursos que estão ali, entendeu? Então, essa noção de a gente ter que crescer um PIB a 4, 5, 6, 12% todo ano, não é sustentável, não tem zinco e ferro e oxigênio e peixe no mar que aguente isso. Temos que encontrar uma nova forma de conviver, né? Isso passa pela transformação de cada um e a coletiva, né? Sem dúvida, Hélio. Kleber estava falando e eu estava pensando o seguinte, né? Estava me ocorrendo de que esse processo da pandemia, né, ele trouxe para as pessoas alguns valores de você buscar o essencial, né? Então, talvez as camadas, né, aquelas camadas que se superpõem e que você precisa tanto, naquele momento não valia mais nada. E isso tem sido repetido, né? A gente falou aí da filosofia grega, do método socrático, dos clássicos, né? A gente pode falar dos ensinamentos filosóficos, de todo o ensinamento da humanidade, né? E aí eu citei o Viktor Frankl, porque é interessante, Viktor Frankl, que foi o criador da logoterapia, né? Ele passou 3 anos no campo de concentração e ele viu o seguinte, que as pessoas morriam nas primeiras semanas. Até 3 meses, a maioria das pessoas já tinham morrido, exceto aqueles que tinham um propósito de vida. E ele foi testado, porque ele foi testado nos limites da dignidade humana, né? Então, ele que era um médico austríaco, que vivia bem, mas era judeu, calhou de estar ali, tá certo? E, de repente, ele foi levado para aquele inferno na Terra, que foi o Holocausto. E ele traçou 3 propósitos para si, que era ajudar pessoas, porque ele era médico, aprender alguma coisa, tá certo? E depois, mais adiante, ter um sentido para a vida dele. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu superar tudo isso, e ele foi doutor honoris causa em mais de 30 universidades pelo mundo todo, professor de Harvard, ou seja, ajudou milhões de pessoas, dizendo que se nós temos um sentido para a vida, qualquer que seja a maior dificuldade que a gente esteja atravessando, a gente pode conseguir superar e ir adiante. Então, acho que a pandemia nos levou a reflexões desse tipo, a metanoias, tá certo? Para que a gente pudesse ter essas mudanças todas, primeiro em nós e depois no coletivo. Felipe Caligari está perguntando aqui qual é a importância da energia criativa nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Talvez isso leve também a um pouco da reflexão sobre Oca. Por que nós estamos em Olinda? Por que nós não estamos dentro de um shopping center na região, eu diria, rica do Recife, de Boa Viagem, dentro de um shopping? Por que isso? Os lugares têm poderes. Por que a gente decide reunir e talvez a gente esteja já ressignificando a vida, de viver de maneira mais simples, de maneira mais prazerosa, descobrir o conceito de walkability, quando você faz tudo a pé, encontrando os amigos. Ou seja, esse ambiente de Olinda, sítio histórico, ele não é trivial, ele não chegou por acaso. Existe toda uma dinâmica e de uma busca de uma geração nova, e aí muitos campuseiros estão indo para Olinda, porque é um lugar ótimo para viver, trabalhar e se divertir. Então, Oca, esse é o objetivo. Então, dentro da pergunta aqui do Caligari, como é que a energia criativa pode potencializar uma nova vida? Talvez seja exatamente isso que a Cássia está se referindo. Como combinar coisas que a gente saia da ansiedade permanente do ter mais e mais e mais e mais, que eu fico infeliz com a camisa a partir do momento que eu a adquiro.
A camisa que eu fiquei 4 meses passando na frente da loja, dizendo: meu mundo, eu serei feliz um dia que eu comprar essa camisa. E no mesmo ato que você compra, despenca o desejo de tê-la. Como é que a gente ressignifica isso? Por exemplo, eu tenho 62 anos, estamos eu e minha mulher, e ela é grupo de risco, até um pouco mais do que eu, mas eu estou há 4 meses aqui. E descobri que eu posso viver basicamente com 4 shorts. E é um short muito fácil de lavar, porque é tectel, que eu mesmo lavo. Ele seca e está pronto no outro dia. Eu estou usando 3 camisetas. Aí eu fico olhando que eu tenho uns 10 pares de tênis. Eu sou bem minimalista, mas eu tenho uns 10 pares de tênis embaixo, lá do meu armário. Para que diabo eu vou querer 10 pares de tênis quando acabar a pandemia? Então, essas reflexões, o teste de verdade, o teste da realidade, vai implicar numa ressignificação. E aí, voltando a Felipe Caligari, a energia criativa, Caligari, é você ressignificar até a noção de consumo. Não é mais o ter, é você interferir na experiência. O que se chama de o prosumo, é o produtor-consumidor. Como você interfere naquilo? Não é ter mais a camisa, é você ter uma camisa e você criar a sua própria arte nela. Porque essa camisa você vai usar exatamente acompanhando o Dragão do Achapoco no Carnaval de Olinda, você vai guardá-la para contar para o seu neto aquela tarde memorável que você teve aquela namorada que nunca mais esqueceu. Não é a camisa que você comprou. Você comprou um conjunto de emoções associado àquilo, que isso é a base da economia criativa. Eu estava um dia fazendo uma palestra sobre isso, né? Alguém me perguntou: o que é economia criativa? Tudo que ele dizia: isso é economia criativa. Aí ele perguntou: me diga uma coisa, o ovo é economia criativa? Eu digo: não, mas o ovo da galinha feliz é. Eu acho que ele está falando disso. Como transformar o ovo no ovo da galinha feliz? Como transformar a camiseta branca num repositório de esperanças, de significado que faz sentido para a minha vida e que me deixa ser Kleber diferente de Acácio e de Hélio, e ao mesmo tempo encontrar conexões. Ambos estavam naquele Carnaval de Olinda, ou no Rock in Rio. É isso. Eu acho que estamos no final. Eu acho que está aqui nos minutinhos finais. Sim. Isso. Acho que tem 2 minutinhos aí. 2 minutos, é isso mesmo. Nosso querido Max está nos avisando aí. Max, que nos preparou com tanto carinho. Muito obrigado, viu, Max? Ele está no backstage aí, está nos bastidores, mas teve muita paciência conosco, né, Cleber? Enorme paciência, gente. Eu vou deixar para você fazer o encerramento final aí, mas eu queria dar meu tchau aí, convidar todo mundo para conhecer Oca, para conhecer a Plena Pátty, para conhecer Ana. Eu sou Ana, tá lá. Hélio deixou o site. A Plena Pátty também tem um canal no YouTube, tem um perfil no Instagram. Coloca lá e você vai encontrar a gente, com certeza. Isso. E venham para a República de Olinda. Nós somos um burgo, Oca é o nosso castelo. Lá a gente se comunica com passado, presente e futuro. Serão muito bem-vindos. Fechamos, né? Hélio? Fechamos. Um abraço a todos. Muito bom. Show de bola.